estudei na Vila de 2003 até 2007. No meu primeiro ano, tinha essa questão de escolher qual que ia ser minha faculdade, meu curso e o que eu ia fazer da vida. Eu lembro desse momento, é um momento que eu tive muita dúvida. Hoje, um dia, me encontrei com a arquitetura e me identifico bastante. Mas eu queria primeiro contar um pouco do processo que foi a escolha. Bom, eu gostava bastante de muitas áreas. A minha primeira faculdade que eu pensei em fazer foi física. Eu gostava muito de matemática, do Marcos, dos dois, né? O Marcos e do Marcos. Mas eu gostava muito da parte de exatas. Mas ao mesmo tempo, eu tinha muito carinho pela parte de humanas. Eu gostava muito de desenhar. Eu tive uma fase que eu até gostava de fazer arte urbana, gostava de, enfim, tinha muito apreço também para a parte de arte e também gostava muito da parte de história, geografia, esse leque das ciências humanas. Depois, eu quis fazer matemática. Isso eu estava no segundo ano. Eu fui passando por muitas áreas que eu tinha interesse e nenhuma, de certa forma, eu pensei, putz, essa realmente eu quero fazer isso pro resto da minha vida. Estava muito em dúvida até o terceiro ano. Foi a inscrição do vestibular, ela foi no final do ano. Eu só me decidi, de fato, que eu ia me inscrever na hora da inscrição. Eu apostei em muitas áreas e em uma conversa com alguns amigos, no terceiro ano, alguns meses antes do vestibular, um grande amigo meu falou, putz, eu tenho um irmão que fez arquitetura e eu acho que é a sua cara. Tem tudo a ver com você. Gosta muito dessa parte de humanas, mas também valoriza muito a questão de exatas. E é uma área que, ela, dentre muitas das áreas, é uma área que convoca muitos saberes de muitas áreas. Tem um arquiteto importante, que é o Paulo Meire da Rocha, que ele fala que o projeto de arquitetura ele convoca todos os saberes desenvolvidos pela humanidade para fazer um projeto. Então, é uma área muito multidisciplinar. Esse meu amigo indicou, eu falei, caramba, acho que pode ser uma boa opção. Mas eu queria deixar claro que não foi um encontro, digamos que uma identificação, vou usar uma palavra, mas não foi uma identificação ali que divina na hora, assim, putz, eu encontrei a vocação da minha vida e é isso que eu vou fazer. Foi uma ideia, de quase que uma aposta, digamos. Vamos explorar isso e ver se vai ser interessante. Isso foi o processo de escolha. A segunda parte, que é sobre o processo do vestibular. Por uma questão de família e opção, os meus pais falaram que eu tinha que fazer uma universidade pública. Isso foi uma questão pessoal minha que eu acho que aí vai de cada caso. Existem, em São Paulo, a principal faculdade de arquitetura é a FAUSP. Ela, historicamente, é a principal faculdade da América Latina. Ela, dentro do conhecimento da arquitetura e do desenvolvimento da ciência, foi a primeira faculdade de arquitetura que saiu da Escola Politécnica, porque a arquitetura, até 1950, ela era uma área da Escola Politécnica, da Universidade de São Paulo. Então, essa foi a primeira faculdade que saiu da Escola Politécnica e se formou como uma base disciplinar, um campo de conhecimento próprio da arquitetura. Então, a FAU ela tem essa tradição do conhecimento, esse legado. Então, eu tinha que fazer uma faculdade pública. As minhas opções, quando eu decidi que eu ia fazer arquitetura, eram a FAU, a Unicamp e a Unifesp. Bom, então eu tinha essas opções e aí eu passei, então, como meus pais já tinham falado, sempre foi uma construção, eu também morava no Butantã, estudava na vila do Butantã, ali. Então eu cresci do lado da USP. Isso também foi um fator muito preponderante na minha vida. Eu cresci, meu pai, esse outro lado. Isso é um lado pessoal meu, mas vou contar a minha experiência. Eu acho que meu pai também era professor universitário da USP. Então eu cresci frequentando a USP, os espaços universitários, morava ali do lado. Então, independente de tudo, desde muito novo, eu sempre soube que alguma coisa na USP eu ia fazer. Não sabia bem o quê.
Eu acho que, não sei, pensando... Hoje, eu acho que fazendo uma análise, talvez... Eu sempre tive esse objetivo pessoal na vida e uma certa dedicação voltada a isso desde mais novo, assim. Acho que a partir do oitavo, nono ano, primeiro ano, eu já estava, de certa forma, começando a pensar nisso. Mas não de maneira direta, eu acho, talvez, mas... E aí eu comecei a me preparar. A preparação, de fato, começou no terceiro ano. Aqui na vila tinha um módulo de revisão. Sempre me dediquei, desde o sexto ano, desde muito cedo, eu me dedicava a todas as matérias. Eu tinha um valor, um apreço por isso. Meu pai era professor, minha mãe era professora. No terceiro ano teve esse módulo da revisão. Foi, eu acho que a grande preparação que eu tive para o vestibular. Eu passei direto na FAO, terminando o terceiro ano. E também não é uma coisa que dá para deixar para os 2 últimos meses ali, né? Eu acho que isso é uma coisa importante. Até hoje eu lembro do que eu aprendi na vila e essa base, inclusive, a FAO nesse sentido, acabou sendo quase que, do ponto de vista de construção de conhecimento, foi uma continuidade da vila. Ela criou uma base, não só para... Isso é muito importante. A gente não só foi preparado para o vestibular. Então, quando eu cheguei na universidade, eu me senti preparado para cursar a arquitetura. Mas aí eu vou falar nuance disso. Bom, isso fecha a segunda etapa, que foi como que eu cheguei na faculdade e o processo. Agora é legal contar um pouco sobre a FAO. E eu acho que, falando sobre a FAO, eu vou estar falando, de certa maneira, sobre quase todos os cursos de arquitetura, porque a matriz disciplinar do curso de arquitetura foi montada na FAO. Então, a estrutura de departamento de um curso de arquitetura, as disciplinas obrigatórias principais, tudo isso, de certa forma, nasceu na FAO, por uma construção histórica. No Brasil, não se existia a formação universitária em arquitetura. Na verdade, no mundo, isso é uma coisa importante. A arquitetura, ela só entra na universidade mesmo no século XX, depois da Segunda Guerra Mundial, com as demandas produtivas do capitalismo e principalmente a necessidade de reconstrução da Europa. Basicamente isso. Você precisa de muitos profissionais formados para reconstruir a Europa bombardeada. Já viram Varsóvia, as imagens, assim, a Europa foi pro chão. E a arquitetura entrou na universidade por causa dessa grande demanda de formação profissional do pós-Segunda Guerra. Faculdades com ciências duras, digamos, como geologia, matemática, elas estão na universidade desde o século XII. Então, o que é fazer ciência numa faculdade de arquitetura é muito diferente do que é fazer ciência numa faculdade como geologia ou matemática. Se você tiver interesse, também é uma coisa que eu queria falar também depois, que é sobre, especificamente, a USP e a questão da ciência e a questão da pesquisa. Que na FAO não é só você se formar para trabalhar para um escritório, é você se formar para ser um arquiteto pesquisador, fazer pesquisa na área de arquitetura. Isso é descobrir novos conhecimentos, novas técnicas na área da arquitetura, de como construir, como projetar, enfim. Mas voltando, a arquitetura e como é que ela funciona. Então, essa base disciplinar, a arquitetura, ela tem 3 grandes departamentos, que todas as faculdades se dividem assim. Você tem o departamento de História, onde se faz pesquisas sobre a história da arquitetura. Do Brasil, do mundo, da América Latina. Se pesquisa a história dos edifícios, desde de períodos mais remotos. Tem pesquisa de mais de 5.000 anos, por exemplo, na Amazônia, que estão descobrindo as grandes cidades e um urbanismo antigo na Amazônia, até pesquisa das cidades, da arquitetura contemporânea dos arquitetos que estão atuando hoje. Esse é o leque da história da arquitetura. É a análise do objeto, o projeto como objeto histórico. Aí o outro grande departamento é o departamento de tecnologia, que é onde você aprende e se pesquisa toda a parte, digamos, tecnológica do edifício, como se constrói, a parte das estruturas. Inclusive, esse departamento é o mais próximo da Politécnica. Inclusive, no curso da FAO, existem muitas aulas na engenharia civil. Você faz aulas na Poli, de cálculo estrutural,
matemática aplicada, que é basicamente como se faz um edifício, como se monta os tijolos, as massas, como é que faz isso aqui? Porque tem a fiação, tem a eletricidade, tem as vigas, aqui vocês estão vendo tem o sistema estrutural que está sustentando a iluminação, tem toda a parte elétrica, você vai aprender como é que faz isso, como é que dimensiona, qual que tem que ser o tamanho do cabo, quanto que tem que ser a potência da luz, quanto que tem que ter de ar-condicionado, qual que tem que ser a altura dessa viga para sustentar o vão e a estrutura. Você vai aprender tudo isso. Essa é a parte de tecnologia da arquitetura. E a terceira grande área da arquitetura é o departamento de projeto, propriamente dito, que é onde se faz pesquisa entendendo o projeto não como objeto histórico, mas como método de pesquisa. Então, o resultado são artefatos, são projetos dessas pesquisas. Então, é como se projeta uma escola pública, como que se projeta um parque fluvial. Os 4 primeiros anos da FAO são integrais. Então, você tem aula das 8 da manhã às 6 da tarde. Isso em todas as faculdades de arquitetura. A arquitetura é um curso muito denso nesse sentido. Eu acho importante dizer isso, que é uma preocupação, né, da arquitetura. Puta, eu preciso saber desenhar, preciso ser um grande artista. Não, não precisa ter vocação artística. Na verdade, a sua vocação, ela vai te dar o seu caminho ali na faculdade, para onde você vai. Você é mais artista, você vai acabar fazendo projetos arquitetônicos mais artísticos, vai trabalhar num escritório que valoriza projetos mais artísticos. Você é um cara, sou um cara da matemática, ali eu gosto de calcular qual que tem que ser o tamanho da viga do edifício. Aí você vai trabalhar numa empresa de engenharia que só faz cálculo de viga, estrutura e resolve o edifício. Então a sua vocação meio que te leva ali nos muitos caminhos que se tem na faculdade. Comecei a trabalhar num grupo que é um grupo de pesquisa em projetos de arquiteturas urbanas fluviais. E aí eu fui pesquisar como é que se projeta uma cidade adequada à navegação e que tenha uma convivência harmoniosa com as águas. E a ideia é tornar São Paulo uma Amsterdã fluvial, com canais e rios limpos. E essa é a minha pesquisa acadêmica. Eu faço mestrado com isso, nesse tema, hoje em dia. E é a área que eu me encantei e pretendo fazer pesquisa nisso. Essa área, inclusive, me abriu um monte de caminhos. O que eu comentei da engenharia, eu tenho a possibilidade, considero fazer engenharia naval, eventualmente, para trabalhar, porque a minha pesquisa hoje de mestrado é um projeto de uma embarcação ambientalmente segura, movida a hidrogênio, para transporte de passageiros em São Paulo. Eu fiz essa pesquisa, aí fui trabalhar com o barco, e o barco ele foi feito na Prefeitura de São Paulo. Na Prefeitura de São Paulo, ela implantou o sistema de transporte público hidroviário lá na represa Billings. Tem hoje um barco a diesel operando. E aí a minha pesquisa acadêmica está vinculada a isso e desenvolveu uma embarcação para São Paulo segura, hidrogênio, tudo. E aí essa pesquisa, ela me levou aonde eu estou hoje, basicamente, para terminar a história. Porque quando eu comecei a fazer essa pesquisa, me ofereceram um estágio na prefeitura, na Secretaria Municipal de Urbanismo, porque iam elaborar o Plano Municipal Hidroviário, que foi elaborado, já passou consulta pública e está para ser aprovado, que define basicamente os investimentos nos próximos 50 anos da cidade nesse setor das hidrovias. E aí eu fui chamado para trabalhar nisso porque eu fazia pesquisa no laboratório. E aí nisso eu entrei na prefeitura. E aí fui trabalhar num grupo de trabalho intersecretarial dentro da prefeitura de São Paulo, para o desenvolvimento do plano municipal hidroviário. E aí nisso me chamaram para trabalhar em outro lugar, que é a Desampa. Lá eu fui efetivado, continuei trabalhando nisso. Depois, trabalhando no mesmo tema, que é essa questão da cidade de São Paulo e suas águas, e como melhorar essa relação. Eu fui trabalhar na São Paulo Urbanismo, que é uma outra empresa pública, e semana passada eu pedi demissão de lá, porque me ofereceram um outro emprego, e aí também nas últimas semanas eu estava, o que eu faço da vida? De novo. Mas decidi e eu aceitei esse novo emprego que eu vou começar dia 9 no governo do estado, para trabalhar agora com o que é o plano estratégico hidroviário do estado de São Paulo. Definir o investimento nas hidrovias, inclusive a Tietê-Paraná, a Baixada Santista, nos próximos 50 anos também.
E aí vou trabalhar nesse plano agora no governo do estado. Isso um pouco para mostrar que as possibilidades de atuação na área de arquitetura são muito amplas e vão muito além do que a gente se imagina, que é o projeto de edifícios. Claro, isso é uma parte fundamental da arquitetura, do projeto. Também tem o campo do urbanismo. O que é importante também é também vocês entenderem, principalmente quem gosta da parte de arte plástica, é entender o que é a diferença do design para a arquitetura. Resumindo, o design trabalha com o objeto, a arquitetura trabalha com a cidade. E sobre o mercado de trabalho mesmo, que você... Mas, tipo, no geral, como que é as ofertas de emprego nessa área de arquitetura, assim? E para trabalhar em escritório também, como que... No mercado profissional da arquitetura, tem o ramo principal, que 80% dos arquitetos trabalham, é o mercado privado de arquitetura, que se ramifica na parte de escritórios privados de arquitetura, construtoras e empreiteiras. A parte de construtoras e empreiteiras dá muito dinheiro também. E existe a possibilidade, existe mercado. A parte de escritórios de arquitetura é a parte mais saturada e a parte mais concorrida. É uma vida de empreendedorismo. É isso que é importante. Você vai trabalhar com um mercado concorrido, mas é uma questão da... o que se vai te colocar nesse mercado é o empreendedorismo. Você tem que pensar nisso. Você vai ter que montar a sua marca, o seu escritório, se divulgar. Primeiro, ganhar experiência para você conseguir montar um escritório. É um caminho interessante. Não é um caminho que eu escolhi para mim. Tem também o ramo todo de você trabalhar com a parte pública e serviço público, prefeituras, governo municipal, estadual, federal. Tem concurso, tem cargo comissionado, que é o cargo que você trabalha pela gestão. E aí também tem o pessoal que trabalha com direito urbanístico, consultoria para o mercado imobiliário. Tem muitas áreas. Aí tem o pessoal do paisagismo também. O paisagismo hoje é uma das áreas que está mais favorecida no mercado de trabalho de arquitetura, por exemplo. Tem menos profissionais trabalhando, fornecendo bons serviços e muita demanda.